Eu sou uma das pessoas que creem que a Bíblia é a palavra de Deus. E na palavra de Deus está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, o seguinte texto: Desde já ninguém me importune, pois trago em mim as marcas de Cristo Jesus. O autor de tal texto é alguém que tinha o seu corpo todo marcado por causa do seu ministério para com Deus. As suas marcas eram inapagáveis, as suas marcas eram indeléveis, e mais do que isso, as marcas das quais Paulo estava dizendo ou estava se referindo, não eram apenas as marcas nas suas costas, nas suas mãos, mas eram também as suas marcas interiores, marcas profundas. Acredito eu piamente que cada um de nós somos únicos, e o que nos faz únicos são justamente as nossas cicatrizes, as nossas marcas. Todos nós as temos. Você, com certeza, olhando para si mesmo, perceberá que no seu corpo deve haver alguma machucadura, alguma cicatriz, quem sabe de um tombo, de um ferimento, quem sabe de um acidente, mas as maiores marcas que podemos trazer em nós são aquelas mais difíceis de serem apagadas, são aquelas que nos foram causadas e nos foram causadas na nossa área interna, no nosso homem interior. Estas marcas precisam de mais elaborado trabalho para poderem ser apagadas. Alguns recorrem a psicólogos, outros recorrem aos psicoterapeutas, mas há determinadas marcas que só Jesus pode apagar. O testemunho que você está prestes a ouvir é de alguém marcado também. Você ouvirá ele falar das suas cicatrizes no corpo, mas preste bem atenção. E você há de perceber que as cicatrizes mais profundas não eram aquelas que foram talhadas no seu corpo, mas sim aquelas que foram talhadas na sua alma. E são justamente destas marcas que eu gostaria que você mais prestasse atenção, porque são justamente estas cicatrizes que Deus, intervindo na vida dele, há de apagá-las. Quem sabe, não é este o momento que Deus vai usar para lhe ajudar, como ajudou a Joyde, como ajudou a sua esposa Edna, como ajudou esta família a superar tamanhos obstáculos. Quem sabe não é este o dia que Deus marcou um encontro com você, assim como há muitos anos atrás marcou um encontro com estes dois amados do Senhor. Estou falando de Joyde e de Edna, porque eles estão conosco há mais de 5 anos. Desde então, tem sido bênção em nossa casa, tem sido exemplo de vida, e é um prazer poder dizer que eles até aqui têm nos ajudado. Eles até aqui têm sido bênção nesta casa. E nós não queríamos ser egoístas. Nós queríamos que a bênção que eles sempre produziram nesta casa, produzissem também no seu lar, produzissem também na sua empresa, produzissem também onde quer que esta mídia alcançar. Deus abençoe a sua vida. Eu tenho plena certeza que essa não é uma mídia qualquer. Esta é a voz de Deus falando ao seu coração segundo a sua necessidade. Talvez as suas marcas não sejam as mesmas marcas do Joyde, com as mesmas dimensões, mas não importando as marcas, lembre-se do foco daquele que todas as marcas da vida pode remover e todas as feridas pode curar. Eu estou muito feliz com o Senhor, aquilo que Deus fez na minha vida. E vocês poderão saber hoje a minha história. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. A Ti, Jesus, nós te engrandecemos nesta noite. Senhor, eu estou aqui para engrandecer o Teu nome. Eu estou aqui, Senhor, para dizer que só Tu és o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe solução na vida do homem e de uma mulher, a não ser através da pessoa do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados. Eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui nesta noite para falar sobre preconceito. Eu não estou aqui nesta noite para falar sobre discriminação. E eu não estou aqui nesta noite nem tampouco para falar sobre homofobia. Eu estou aqui nesta noite para falar para vocês aquilo que Deus fez na minha vida e aquilo que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher que se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor lá em Romanos 2:20 diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou aqui nesta noite. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios 5:17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O que existe nesta noite aqui para falar para vocês é um homem lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Vou ler antes de começar o meu testemunho uma
porção da palavra, a qual Deus tem falado muito ao meu coração, que está lá em Efésios 2, de 1 ao 5. Estando eu ainda morto nos meus delitos e nos meus pecados, em que outrora eu andava, segundo o curso deste mundo, segundo principados e as potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre as quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira. Mas o versículo seguinte diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que me amou, estando eu ainda morto, Ele me vivificou juntamente com Ele, e pela graça eu fui salvo. Isto não veio de mim, foi um dom de Deus, aleluia, foi um dom de Deus. O homem, quando não tem o Senhor Jesus, o homem, quando aceita, quando não tem a pessoa do Senhor Jesus, quando não reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, ele está morto. É por isso que a gente vê tanta violência, é por isso que a gente vê tantas tragédias. O ser humano está morto. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Lá no início da criação, quando Adão pecou, entrou a semente adâmica no coração do homem, e o homem só é vivificado quando rende aos pés do Senhor Jesus. O homem só é vivificado quando entrega a vida para o Senhor Jesus. Aquele homem que vocês viram no quadradinho daqui do Data Show, ele estava morto em seus delitos e seus pecados. Ele andava segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da sua carne e a vontade dos seus pensamentos, e ele era por natureza filho da ira. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu, Joide Pinto de Miranda, nasci num lar espírita. A palavra do Senhor diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Quando a minha mãe casou, a minha mãe nasceu num lar, ela perdeu a mãe dela muito cedo, ela sofreu muito, e quando ela casou, logo em seguida veio os 4 filhos. Com 4 anos, com 5 anos de casada, minha mãe já tinha os 4 filhos. Eu sou o caçula, tenho 3 irmãs, a Valdete, a Valdelice e a Rita, e eu, o caçula. O meu pai era um homem maravilhoso quando se casou com a minha mãe. E o meu pai, ele bebia socialmente, como os muitos dizem. E através dessa bebida socialmente que ele bebia, ele se tornou um alcoólatra. E através do alcoolismo, através das outras religiões a qual a minha mãe frequentava, a nossa vida se tornou um inferno. Nós morávamos no bairro do Araés, mudamos aqui para a Cidade Verde, na Coab Velha, antiga Coab Velha, e os anos foram se passando. Quando eu comecei a me entender por gente, a primeira imagem que eu tive do meu pai foi um pai extremamente violento, um pai extremamente agressivo. É por isso que eu digo, eu não suporto o alcoolismo, porque o álcool foi a pior desgraça que já teve na vida da minha família. Eu não admito um crente beber socialmente, porque eu sei de onde que nós viemos, eu sei o quanto nós fomos escravizados pelo álcool, e a nossa vida era um inferno. Eu não entendi o porquê o meu pai me odiava tanto assim. Era eu e a minha irmã mais velha, a Valdete. Meu pai não me suportava. Nós dois somos o que mais sofremos na mão do meu pai. Meu pai me espancava, meu pai me humilhava. Eu não tive uma lembrança do meu pai. Uma certa vez, pouco tempo atrás, o pastor Isaías estava falando aqui sobre memórias. Eu estava sentado lá no último banco e eu comecei a chorar das memórias que o meu pai implantou na minha mente. Hoje eu louvo a Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo, que essa memória não dói mais como doía antes. Mas eu quero dizer para vocês, pai, uma palavra maldita é pior do que uma surra. Uma palavra mal falada para o seu filho é muito pior do que uma surra bem dada, porque a surra, a dor passa, e a palavra fere a alma, machuca e cria uma ferida profunda na alma da criança. Eu tive essa experiência amarga com meu pai, e um belo dia, eu tinha 5 anos de idade,
Chegou uma senhora na minha casa, da Assembleia de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dessa mulher, que hoje ela está aqui, a dona Tereza, né, dona Tereza? A dona Tereza está aqui. Essa mulher, quando eu tinha 5 anos de idade, essa mulher chegou na minha casa e disse para minha mãe: dona Odete, eu posso levar esse menino na igreja? E como eu estava dizendo para vocês, tudo que dizia para minha mãe fazer, ela fazia. A minha mãe disse assim: pode levar, não tem problema, pode levar. E essa mulher me levou para a igreja. Eu tinha 5 anos de idade. Chegando lá no culto de uma reunião de oração das irmãs, e começou aquela oração, e a irmã, quando ora, irmão, o fogo desce. Quando as mulheres de Deus se reúnem para orar, o fogo cai. E aquelas mulheres começaram a orar e começaram a falar uma língua estranha que eu não conhecia, começaram a falar uma língua diferente que eu não conhecia. Aquilo foi me dando medo, eu me encolhi no cantinho do banco da igreja, uma igreja da Assembleia de Deus que tem aqui na Cidade Alta. E eu estava ali abaixado, eu encolhi a minha cabeça ali. Veio uma mulher e colocou a mão sobre a minha cabeça, e aquela mulher orou por mim mais ou menos uns 10 minutos. Eu não sei o que foi o que aquela mulher disse, mas com certeza, hoje eu tenho absolutamente certeza e convicção, que naquela noite o Senhor me selou, que naquela noite o Senhor me separou. Ele permitiu que eu passasse por onde eu passei, porque a minha mãe não conhecia ainda o verdadeiro caminho, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando as pessoas diziam para minha mãe que ela tinha que aceitar Jesus, a minha mãe dizia: mas esses crentes tudo acham que só eles têm Jesus, eu também tenho Deus. Porque a minha mãe estava cega, na religião a qual a vida inteira ela via seguindo. Aconteceu um fato muito grave na minha infância também. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu fui estuprado por um advogado que morava próximo da minha casa. Esse homem me violentou. Eu fiquei transtornado, eu não sabia o que fazia. Eu tentei falar para o meu pai, eu tentei se aproximar e dizer para o meu pai o que tinha acontecido comigo, mas como dizer para o meu pai? Como compartilhar para o meu pai aquilo que eu tinha sofrido? Hoje se fala muito em pedofilia, mas irmão, isso já existe há muitos anos atrás. Eu tentei compartilhar com meu pai, as lágrimas escorriam do meu rosto, mas eu sabia, se eu falasse para o meu pai, ele ia me espancar muito mais, e eu guardei aquela dor na minha alma. E aquele homem começou a me molestar, ele começou a me dar carinho, ele começou a me dar atenção, e ali começou uma prática, ainda com 6 anos de idade. Logo vieram as experiências com outros meninos, e eu continuava cada vez mais uma criança rebelde, eu continuava cada vez mais uma criança violenta. Uma outra cena que marcou muito a minha vida, entre muitas que aconteceram comigo. Uma vez eu estava numa sala de aula, e na sala de aula tinha um menino que era mais rebelde, um menino que era mais violento que um outro. Esse menino um dia brigou comigo na sala de aula, e ele disse para mim assim: eu vou te pegar quando você ficou lá fora. Eu fiquei 1 semana chegando atrasado e saindo mais cedo da escola, com medo daquele menino me pegar e me bater. Se passaram-se alguns dias, aconteceu a mesma coisa com um colega meu. Aconteceu o mesmo fato com um colega meu. No outro dia, esse colega chegou lá na sala de aula, segurando na mão do pai dele. O pai dele falou: professora, eu vim aqui nesta manhã porque um aluno disse que vai bater no meu filho. Eu quero dizer para a senhora, professora, que o meu filho tem pai. Irmão, aquilo doeu a minha alma, porque eu não pude falar o mesmo, porque eu não pude compartilhar o mesmo com o meu pai. Eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos, eu não quis mais viver, eu queria acabar com a minha vida, porque eu não entendia, eu o único filho homem da minha mãe, por que o meu pai me odiava tanto? Eu resolvi acabar com a minha vida. Eu tomei veneno para morrer, eu tomei vários comprimidos de cibalena. A cibalena não resolveu, me levaram para o pronto-socorro, eu não morri, eu era apenas uma criança. Eu resolvi cortar os meus pulsos, eu cortei os meus pulsos, e eu fui para a casa da minha avó. Chegando na casa da minha avó, pessoal, eu fiquei totalmente endemoniado na casa da minha avó. E depois, quando eu fiquei totalmente endemoniado na casa da minha avó, lá no bairro do Araés, a minha tia me levou num centro de Umbanda. E chegando lá naquele terreiro de Umbanda, eles disseram que tinha feito um trabalho para o meu pai, e eu era o único filho homem, e que como eu era o único filho homem, aquele trabalho pegou em mim. Então tinha que desfazer aquela macumba que tinha feito.
E naquele trabalho, aquele pai de santo passou uma lista para que a minha mãe e a minha tia comprassem para desfazer aquele trabalho que tinha feito comigo. Mas era engano, era mentira. Lá me levaram para aquele cemitério, jogaram garrafa de pinga na minha cabeça, cortaram galinha, passaram sangue de galinha na minha cabeça, e a minha mãe, coitada, na santa ignorância, achando que ia resolver o problema do filho e da família, mas cada vez a nossa família era mais escravizada pelo inimigo, e os anos foram se passando, e eu continuei cada vez mais rebelde. Como aquele terreiro se achava que era muito forte, nós começamos a frequentar um outro terreiro de Umbanda aqui na Coab Nova, sem contar o centro, a mesa branca, a mesa vermelha, a mesa cor-de-rosa, tudo quanto era tipo de mesa minha mãe ia. O diabo, ele não sabe o seu futuro, mas o diabo, ele conhece todo o seu passado, mas o seu futuro pertence a Deus. Eu me recordo que uma vez nesse centro de macumba, falaram que tinha aparecido ali a avó, a nossa avó, a mãe da minha mãe, que tinha falecido há muitos anos, e ali estávamos todos nós chorando, dando bênção para um demônio que se materializou, dizendo que era a minha avó, dizendo que era a mãe da minha mãe. Isso é mentira do diabo. Como ele conhece o nosso passado, ele é astuto, mentiroso, enganador. Se possível for, ele fala até mesmo a língua da pessoa que já morreu. Mas a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 9:27, que Deus deu uma ordem para o homem, que o homem tem direito de morrer uma só vez, e vindo depois do juízo. Deus deu uma ordem para o homem. Não existe reencarnação, porque eles diziam que na outra encarnação, eu e meu pai éramos inimigos, e que nessa encarnação veio pai e filho para desfazer e para purificar. Que purificação é essa, irmãos? E os anos foram se passando, e nós começamos a frequentar esse terreiro de Umbanda aqui na Coab Nova. Chegando lá, eles disseram que eu tinha um gun da direita, um gun da esquerda, tudo é capeta do mesmo jeito, tudo é diabo do mesmo jeito, e que eu tinha que desenvolver. E eles me pegavam e me colocavam no centro ali, e começavam a riscar pólvora, fazendo trabalhos para mim, começava a me girar, que eu tinha que me desenvolver, e eu caía, e eu levantava, e punha eu para girar. Às vezes, irmão, eu estava tão tonto, que eu caía e ficava com o olho aberto, o olho fechado. Eu pensava assim, se eu levantar, ele vai mandar eu rodear de novo. Aí eu ficava no chão assim, porque eu estava cansado, eu estava zonzo. Aí eu caía, ficava uns 10 minutos no chão, aí vinha, me levantava e começava a girar. E ali eu ficava girando. A Valdécia, minha irmã mais velha, foi a primeira a sair fora. Ela falou assim, eu não vou nesse negócio aí, porque eu sei que Deus não está nesse negócio. Ela foi a primeira a abandonar o espiritismo. Daí veio uma mãe de santo de Campo Grande, que se manifestava um demônio nessa mulher. E ela disse, mas nesse terreiro de Umbanda, aqui na Coab Nova, os demônios disseram que eu tinha que ser batizado ali no terreiro. Eu recebi até madrinha, padrinha, e fizeram um ritual de magia ali comigo, e eu fui batizado no terreiro de Umbanda. Agora eu já tinha o padrinho e já tinha a madrinha, já estava pronto para desenvolver e seguir o meu destino. E eu fui para Campo Grande com essa mãe de santo, num terreiro de Umbanda. Chegando lá em Campo Grande, já fazia mais ou menos 6 meses ou 7 meses que eu estava lá. Esse foi horrível. Eu não entendia o porquê que eles estavam fazendo aquilo comigo. Eles me amarraram no meio do terreiro, levantaram as minhas mãos e começaram a me torturar. Eles começaram a me espancar. Vocês devem pensarem assim, eu era uma criança, gente, eu tinha 11 para 12 anos quando isso aconteceu comigo. Eles começaram a arranhar o meu rosto com a unha. Eles acendiam charuto e apagavam charuto no meu rosto. O meu corpo ficou todo marcado. Todo marcado. Eles me chicotearam a noite inteira. A noite inteira eu fui torturado pelos demônios. A minha tia Maurina que está aqui, ela era a cambona de Satanás. E a minha tia Maurina ela não sabe o que aconteceu, e ela sentiu vontade de ir imediatamente para Campo Grande. A minha tia Maurina chegou em Campo Grande 1h da tarde, eu ainda estava amarrado naquele tronco, todo torturado pelos demônios. Um ódio muito grande começou a tomar conta do meu coração, da minha família. O único que me viu naquele estado foi a minha tia. Um ódio começou a tomar conta do meu coração. O meu coração começou a se encher de ódio, de mágoa, de ressentimento, de amargura,
de rancor, de ira. Eu não aceitava mais a minha vida. E eu voltei para Cuiabá. Quando eu voltei para Cuiabá, eu olhava no espelho, eu não queria ser mais eu. Quando eu voltei para Cuiabá, eu comecei a repugnar a minha imagem, porque as palavras proferidas para o meu pai eram profundas e marcavam e me feriam. O meu pai sempre dizia para mim: você não presta. O meu pai sempre dizia para mim: seu vagabundo. O meu pai sempre dizia para mim: você não vai conseguir viver longe das asas da sua mãe. O meu pai nunca me colocou no colo, o meu pai nunca me fez um carinho. Por isso que eu dou um alerta para os pais: você tem sido amigo dos seus filhos, vocês têm acompanhado os seus filhos, quais são as memórias que vocês têm plantado na vida dos seus filhos? Hoje, por causa do ativismo, o ser humano está se preocupado só com o seu bem-estar. O ser humano está se preocupado só em ganhar dinheiro, dar uma casa luxuosa para os filhos. Quantos filhos de papai estão nas drogas? O homem ganha tudo, põe o de melhor dentro de casa, mas perde aquilo que ele tem de mais precioso, que é o seu filho. Trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado e senta na frente de uma televisão e rouba tudo aquilo que Deus preparou, que é a família. Não tem tempo para ouvir o filho, não tem tempo para acompanhar o filho, não tem tempo para abraçar o filho e perguntar para ele: meu filho, como é que se foi o seu dia? Porque quando um filho tem um pai amigo dentro de casa, irmãos, qualquer problema que acontecer com ele, ele compartilha com o pai, porque o pai tem que ser o melhor amigo do seu filho. O seu filho tem que confiar em você e tem que ver você como exemplo, como um pai que serve de referência para o seu filho. Eu não tive esse privilégio, eu não tive o mesmo em relação ao meu pai. É por isso que eu sempre digo, irmãos, o homossexualismo ele está sempre ligado na família. Há sempre um trauma na família, há uma base para se tornar homossexual. Ninguém nasce homossexual, não, ninguém. A palavra do Senhor lá no Salmo 51:5 diz assim: e em iniquidade fui formado, em pecado concebeu a minha mãe. Nós nascemos com a natureza, nós nascemos com a semente adâmica, nós nascemos com a natureza do pecado dentro de nós, e quem pode tirar esse pecado de dentro de nós é só a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos vivifica diante do Pai. Aleluia. Eu não suportava mais a minha vida. Eu comecei a tomar hormônio anticoncepcional. Eu comecei a tomar aquele hormônio. Os meus peitos começaram a crescer. O meu cabelo começou a crescer. E uma ira começou a entrar dentro do meu coração. Eu só pensava assim: eu vou vingar do meu pai. Eu vou provar para o meu pai que eu consigo. Eu comecei a sair nas noites. E um belo dia eu vi um grupo de travesti lá na prainha. Isso em 80, eles ficavam ali onde era o Diário de Cuiabá, na Praça Ipiranga. Eu sentei ali na Praça Ipiranga e comecei a olhar, e comecei a ver que eles desciam do carro, entravam de carro, desciam no carro, entravam do carro. Aí eu parei e perguntei para eles assim: mas vocês ganham dinheiro nessa vida? Eles disseram para mim: a gente ganha, e ganha muito dinheiro. Eu comecei a conversar com um deles, fui pegando amizade com um deles, e um deles disse assim para mim: você não quer ir lá na minha casa, conhecer a minha casa? Eu fui na casa desse travesti, conhecer a casa dele. Chegando na casa dele, pela primeira vez, ele me deu droga. Pela primeira vez eu experimentei a maconha. Eu tinha em torno mais ou menos já de uns 13 para 14 anos. E eles disseram para mim: você tem uma boa aparência. Se você for para a rua, você vai ganhar muito dinheiro. Na hora o diabo já usou, já trouxe na lembrança daquelas palavras que meu pai tinha dito para mim. Eu pensei comigo: chegou o momento de eu vingar do meu pai. E esse travesti me levou, me travestiu, porque eu ainda era um garoto. E ele me transvestiu, colocou uma roupa em mim, e eu fui. Ele me levou noutra noite para a esquina. Para minha grande surpresa, eu percebi, eu vi que para ser um travesti tem que ser muito homem. Para ser um travesti tem que ser muito macho. Porque os homens que saem com travesti, 90% deles, quem é o ativo é o travesti. E quem sai com eles são homens casados,
São pais de família que deixam a esposa dentro de casa, que deixa a família dentro de casa e vai se unir a eles, e ainda levanta a arrogância, e ainda discrimina aqueles que estão lá fora, porque eles estão com os pecados expostos, e muitos que estão com os pecados escondidos, coberto atrás de um terno, coberto atrás de uma pasta de executivo. Eu falo da minha experiência, do que eu vivi, eu não estou mentindo, eu não estou aqui, amados, para dizer coisas que eu não vivi jamais. Eu falo o que eu vivi, o que eu presenciei. Quantos e quantos e quantos homens deixa a família dentro de casa e vai procurar aqueles homens que estão lá com os pecados expostos. Eles se sentem melhores porque o pecado deles estão coberto, mas são miseráveis igualzinho aqueles que estão lá com pecados expostos. E eles disseram para mim: vamos para o Rio de Janeiro, porque se você for para o Rio de Janeiro, você vai ganhar muito dinheiro no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, eu fiquei na Lapa. Quem conhece a Lapa no Rio de Janeiro, que é um bairro boêmio? Eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tinha 15 anos de idade. Eu conheci uns travestis horríveis, cada um mais monstruoso do que o outro. Não é porque eles são monstruosos, é por causa da deformidade que eles fizeram na época do uso de silicone. Colocaram silicones exageradamente no corpo, e o próprio silicone industrial deformou o corpo deles, deformavam o rosto deles. E esses travestis só roubavam, assaltavam. Nas madrugadas ali no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, quando era 3h30, 4 horas da manhã, só gira por ali, como é um bairro boêmio, mas nas madrugadas é só ladrão, bandidos, pessoas miseráveis que precisam da glória e a graça de Deus para serem alcançados. E chegando no Rio de Janeiro, eu conheci um travesti, e ele disse assim para mim: vamos para São Paulo, que em São Paulo se ganha muito mais dinheiro que no Rio de Janeiro. Eu falei: então eu vou para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu fiquei hospedado numa casa de uma cafetina, por nome de Caetana. Essa cafetina tem uma casa na Brigadeiro Luiz Antônio, próximo da Avenida Paulista. Quando eu entrei dentro daquela casa, irmãos, morava ali mais ou menos em torno de uns 60 travestis. Eu fiquei terrorizado com a cena que eu vi. Eu achava que aquilo ali era a vida que eu tinha que viver. Eu achava que aquilo ali era o que eu tinha que passar naquela vida. E eu fui para a Boca do Lixo ali em São Paulo. Fiquei ali na Brigadeiro Luiz Antônio, Doutor Vila Nova, Marquês de Itu, aquele miolo da Boca do Lixo ali em São Paulo. Ali eu conheci os travestis mais pesados. Eu lembro de uma cena muito forte. Uma certa vez, nós estávamos dentro de uma boate. Chegou um traficante que tinha uma rixa, como eles se dizem, com um travesti, e deu 5 tiros na cabeça desse travesti, dentro da boate. Nós saímos, irmãos, foi como se um cachorro tivesse sido atropelado, ninguém fez nada. Os policiais pararam, e nós do outro lado da calçada fumando maconha, como se nada tivesse acontecido. Uma outra vez na Marquês de Itu, esquina com a Doutor Vila Nova em São Paulo, na Boca do Lixo, estava eu e mais 3 travestis na esquina. Parou um carro próximo de mim, eu abaixei a cabeça para conversar com ele. Ele disse que não era para mim, que era para um outro. Estávamos nós 3 usando droga na esquina. Quando esse travesti abaixou, o cara tirou o revólver e deu 5 tiros nesse outro travesti. Nós simplesmente atravessamos a rua e começamos a fumar a maconha do outro lado, como se fosse uma fruta podre que tivesse caído do chão. A desvalorização do ser humano. Mas eu achava que aquilo era a vida que eu tinha que viver. Eu achava que eu tinha que passar por tudo aquilo. Nessa época os policiais perseguiam muito. Hoje não. Hoje eles estão requerendo os direitos deles de ir e vir. Mas na década de 80 não era assim não. Quantas e quantas vezes nós tínhamos que rolar embaixo dos carros para não ser preso. Quantas e quantas vezes nós tínhamos que correr quarteirões ali em São Paulo para os policiais não pegar, para a gente não ser preso. O diabo, ele não tem infância, ele vem para matar, roubar e destruir. Eu estava naquela vida, foi por causa de uma base da família, uma família desestruturada, um pai desequilibrado e uma mãe que não conhecia Jesus e nos levou para o espiritismo. O espiritismo não tem nada de bom para nos oferecer, muito pelo contrário, tudo aquilo que ele nos dá, ele requer pior, 100 vezes pior, que é a desgraça da vida humana, diferente da palavra do Senhor que diz que a salvação é de graça.
Deus nos dá de graça. O sacrifício de Jesus Cristo foi de graça. Não precisamos fazer mais nada, não precisamos acender vela, não precisamos fazer viagem astral, não precisamos esvaziar a nossa mente, porque foi de graça. É de graça. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz é de graça. E em São Paulo, já fazia mais ou menos 2 anos que eu estava em São Paulo, eu fiz uso de silicone industrial no meu corpo. Eu coloquei 4,5 litros de silicone no meu corpo. Eu ia para Curitiba, eu ia de São Paulo em Curitiba fazer uso desse silicone no meu corpo. Aí o meu corpo já estava de mulher, o meu peito já estava bem grande de hormônio, o meu cabelo já estava bem grande. Aí eu comecei a conhecer outros travestis, como se diz entre aspas, de elite. Eu perguntei para eles assim: como é que vocês conseguem comprar um carro chique? Como é que vocês conseguem comprar um apartamento chique? Eles disseram para mim: em Paris se ganha mais dinheiro. Eu disse para eles: então eu vou para Paris. Eu vou para Paris. Foi uma fase muito forte na minha vida, onde eu comecei a roubar, onde eu comecei a assaltar. Eu comecei de toda a ganância, aquela coisa tomou conta de mim, que eu precisava arrumar aquele dinheiro para ir para Paris. Em pouco tempo eu consegui o dinheiro para ir para Paris. Eu fui para Paris. Aí se passaram-se em Paris, fiquei 1 ano e meio em Paris. Voltei para o Brasil. Chegando em Brasil, fiquei mais ou menos em torno de 2 meses, mais ou menos no Brasil. Aí eu voltei de novo para a Europa, passei por Portugal, não gostei de Portugal, fui para Madrid, na Espanha, fiquei 8 meses na Espanha, em Madrid. De Madrid fui para Barcelona, fiquei quase 1 ano em Barcelona. De Barcelona nós partimos num grupo de travesti num navio, fomos para Roma, para a Itália, onde eu fiquei quase 1 ano em Roma. Chegando em Roma, eu recebi uma expulsão, porque os policiais me pegaram flagrante dentro do carro, e eu recebi uma expulsão que eu tinha que deixar Roma em 24 horas. Aí eu chamei um outro amigo meu, um outro travesti, e disse para ele assim: Espanha já está conhecido, Portugal está conhecido, Itália está conhecido já, vamos para a Grécia. Aí ele falou: então vamos para a Grécia. Foi eu e um outro travesti, nós fomos para a Grécia. Mas chegando em Atenas, nós não adaptamos com a língua, achamos muito difícil a vida na Grécia, e retornamos de volta para Roma. Fiquei um tempo em Roma, escondido da polícia. Aí nós voltamos para Barcelona. Em Barcelona, na época, eu já tinha muito dinheiro, o diabo já tinha me dado muito dinheiro. E em Barcelona me hospedei num hotel, porque essa vida é assim: cada um quer mostrar que tem mais, cada um quer mostrar que é mais bonito que o outro, cada um quer mostrar que tem poder maior que o outro, cada um quer sobressair maior que o outro. E isso eu também queria. E em Barcelona eu fiz uso de uma prótese de silicone, onde eu coloquei 380 ml de silicone no peito. Aí eu já estava um travesti completo. Aí o meu cabelo já estava comprido, já estava com aqueles peitos enormes, já estava com aquele quadril enorme. Aí eu fui para Milão, na Itália. Chegando em Milão, eu me envolvi com uma pessoa em Milão. Eu tive um relacionamento com uma pessoa em Milão, e essa pessoa chegou e me apresentou para a família, e essa família gostou muito de mim, se identificou comigo e me registrou. Eles tinham uma empresa lá em Milão, e ele me registrou na empresa deles, mas eles registraram como se eu trabalhasse na casa deles, para mim conseguir a minha documentação italiana. Até isso o diabo me deu. Eu consegui, em pouco tempo que eu estava em Milão, eu conheci permesso di soggiorno, que se chama em Milão, o tempo para você ficar no país. Eu consegui a identidade italiana, e eu tinha livre acesso em todos os aeroportos da Europa. Eu saía e entrava em qualquer aeroporto da Europa, que eu só mostrava o passaporte brasileiro, mas eu mostrava a identidade italiana que eu tinha conseguido. E ali, irmãos, a minha vida começou naquele submundo. Eu achava que eu era feliz, porque o diabo tinha me dado poder, o diabo tinha me dado fama, o diabo tinha me dado dinheiro, mas ele não conseguiu me dar a felicidade que eu mais procurava e desejava. Quando eu colocava a cabeça no travesseiro, só eu sabia o quanto eu era infeliz. Quando eu colocava a cabeça no travesseiro, só eu sabia o vazio que batia dentro do meu coração. Mas você devia falar assim: mas você tinha tudo para ser feliz. Mas eu não era uma pessoa feliz. E os meus amigos que me rodeavam,
Eu conheço homossexual do Brasil, do mundo inteiro. Eu conheço travesti senegaleso, eu conheci travesti japonês, eu conheci de todo canto do mundo. E todos os meus amigos que se relacionavam comigo, quando depois da noitada, no final da noite, que a droga estava acabando, ou no outro dia, quando nós compartilhávamos, muitos choravam e diziam: que vida miserável é que nós estamos vivendo. Amor comprado, felicidade comprada. As pessoas se aproximavam da gente não por aquilo que a gente era, mas por aquilo que a gente possuía. Não existia um amor verdadeiro, não existia uma amizade verdadeira. Aquela mesma hora que você estava falando bem do seu amigo aqui, quando você virava as costas, você já falava mal. Essa é a realidade, essa é a pura realidade. Uma vida cheia de hipocrisia que eu vivi, uma vida cheia de falsidade e mentira que eu vivi. Na hora que eu chegava na casa de um dos travestis, eles se rodeavam para mim e me chamavam de toda poderosa. Aquilo, meu ego subia. Eu fui extremamente conhecido em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Curitiba. Todos essa classe na época me conhecia, sabia quem eu era. Muitos diziam assim: quando você chegar na Itália, você procura a Kátia, um travesti que mora em Milão, no bairro assim, 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 que ele vai fazer você atravessar a fronteira. Eu comecei a me tornar muito famoso nesse mundo da prostituição, da droga, da lascívia, da mentira e do engano. Foi até então, irmãos, que um dia a minha mãe foi convidada para participar de um retiro de carnaval de uma igreja evangélica. E nesse retiro de carnaval, a minha mãe conheceu o Deus da Bíblia. Nesse retiro de carnaval, a minha mãe conheceu o Jesus da Bíblia. A minha mãe conheceu o Deus presente, o Emanuel. Não é aquele Deus distante, como muito costuma dizer: ai meu Deus do céu. Não, é o Deus presente, é o Deus real, é o Deus verdadeiro, é esse mesmo Deus que está aqui nesta noite. E quando a minha mãe conheceu esse Jesus, a minha mãe descobriu que existia uma esperança para o filho que estava perdido. Quando a minha mãe passou a ter entendimento daquilo que diz a palavra do Senhor, a minha mãe começou a orar pela minha vida. E a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A minha mãe começou a exercitar com os olhos da fé. A mamãe começou a profetizar na minha vida sem mesmo saber que estava profetizando. Teve um dia que eu liguei para minha mãe e conversando com ela, estava um grupo de travesti na minha casa, na sala, lá no meu apartamento em Milão. E eu disse para ela, começou a conversar comigo, e ela falou assim para mim assim: meu filho, eu me converti, eu aceitei Jesus. Eu recordo que eu peguei o microfone, o telefone, coloquei o telefone assim na mão e comecei a falar com os outros: ai, minha mãe virou crente, olha, minha mãe virou crente. Todos aqueles que estavam na sala debocharam de mim. Todos aqueles que estavam ali na sala debocharam da minha mãe. E eu quero dizer, muito triste o que aconteceu, mas eu fiquei sabendo um tempo atrás que todos aqueles que estavam na sala já morreram. Todos, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e vida eterna. Aleluia. E nós temos o costume de dar bênção para a mamãe. Desde pequenininha a mamãe nos ensinou a dar bênção. É maravilhoso quando uma mãe abençoa o seu filho. É maravilhoso quando um pai abençoa o seu filho. E quando nós terminamos de falar pelo telefone, eu dei bênção para ela. Antes dela falar para mim, Deus te abençoe, ela disse uma frase que ela nunca então tinha dito para mim. Ela falou para mim: meu filho, Jesus te ama. Jesus te ama. E Deus te abençoe. E todo mundo foi embora. Quando eu fui deitar, aquela frase ficou na minha cabeça: Jesus te ama. Jesus te ama. E a minha mãe começou a arrumar um grupo de mulheres. A minha mãe reuniu umas intercessoras, canela de fogo, e começou a orar pela minha vida. A mesma história que aconteceu com Abraão aconteceu com a minha vida, porque a minha mãe começou a orar e interceder por mim aqui em Cuiabá, e Deus me trouxe de volta lá de Milão para Cuiabá. Assim mesmo aconteceu quando Abraão intercedeu lá em Sodoma e Gomorra por Ló.
quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, que era uma cidade cheia de homossexuais, que era uma cidade cheia de prostituição, e Deus disse para Abraão que ia fulminar aquela cidade. Abraão começou a interceder pela vida de Ló, e Deus salvou a família de Ló daquele lugar. A minha mãe começou a interceder pela minha vida, a minha mãe começou a orar pela minha vida. Essa mesma mulher que me entregou nas mãos de Satanás, com a sua força, com a sua trepidez, com a sua ousadia, ela me arrancou de volta da mão do diabo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu vinha no Brasil uma vez por ano. Eu vinha no Brasil de ano e meio, então uma vez por ano. Quando a minha mãe começou a orar por mim, quando a minha mãe começou a interceder pela minha vida, eu comecei a vir no Brasil com mais frequência. Eu comecei a vir ao Brasil 2 vezes por ano. E teve um dia que minha mãe já estava firme na igreja. Ela reuniu umas irmãs lá da igreja para fazer um almoço e para conhecer o filho da Dona Odete. Todo mundo queria conhecer o filho da Dona Odete, tão falado que ela falava. E quando eu vim ao Brasil, como eu não tinha um relacionamento bom com meu pai, eu ficava na casa da minha irmã, da Valdete, do meu cunhado Cabral. E um dia eu fui nesse almoço, na casa da minha mãe, que ela queria fazer para os irmãos da igreja me conhecer. Já fazia mais ou menos uma meia hora que eu estava ali na casa da minha mãe. Chegou uma irmã da igreja e perguntou para minha mãe assim: Dona Odete, cadê o seu filho? Cadê o Joide? A minha mãe olhou para ela e falou assim: mas o Joide está aqui. Eu estava do lado da irmã. A irmã olhou para mim assim, olhou para minha mãe e disse assim: ah, Dona Odete, mas isso é impossível. A minha mãe olhou para ela com ousadia e disse assim: pode ser possível para o Deus que você crê, mas não para o Deus que eu conheço. Aleluia, glória a Jesus. Eu disse pronto. A minha mãe ficou louca, a minha mãe enlouqueceu. Eu falei: mãe, as pessoas não vão entender, mãe. E ela dizia para mim assim, naquela simplicidade dela: mas você é homem, a mulher foi falar que você é mulher. Eu falei: mãe, mas a mulher não entende, mãe. E eu saía com a minha mãe, às vezes a gente saía, ia no shopping, ia comprar algum presente para ela, alguma coisa. Às vezes ia eu, ela e a Valdete. Eu lembro uma vez, nós estávamos no shopping Goiabeiras, e nós estávamos ali numa loja. Uma mulher olhou para mim e se referiu para mim como ela. Ela olhou para a mulher e disse assim: não é ela, é ele. Eu falei: mãe, a mulher não vai entender, a senhora não está vendo que mas você é homem. A mulher não. Falei: mãe, mas a senhora não, mas você é homem. E dizia para mim: e Deus me deu um filho homem, e este braço aqui ainda vai entrar com você na igreja. Eu falei: pronto, minha mãe está pirada, a mamãe está doida. Mas a mamãe estava vivendo a loucura de Deus, irmãos. A mamãe estava dizendo a loucura de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Aleluia. Eu achei que a minha mãe estava fanática, porque eu não suportava crente, eu não gostava de crente. E essa última viagem que eu tinha feito, que a minha mãe fez esse almoço para me esperar, eu fiquei com tanta raiva da minha mãe, porque minha mãe só falava de crente, de Bíblia, que Deus tinha uma obra na minha vida. Eu dizia: mãe, eu não sou pedreiro, eu não quero saber de crente, eu não gosto de crente, mãe. Eu fiquei 15 dias no Brasil e voltei de volta para a Itália. Na Itália eu tive uma decepção muito grande na Itália, e imediatamente eu fui, fiquei 1 semana em Milão e voltei de novo. Deus já estava respondendo a oração da minha mãe. A palavra do Senhor lá em Isaías 59 diz assim, que Deus não está com a sua mão encolhida para que não possa nos salvar, e nem com seus vidros cravados para que não possa ouvir. Nós conhecemos um Deus vivo, real, pessoal e verdadeiro, que ouve a oração de uma mãe aflita, que ouve a oração de um pai aflito. Não importa qual seja o tamanho do seu problema, mas confia no Deus da Bíblia. Não é aquele Deus pregado ali na cruz, como muitas pessoas veem, muitas pessoas conhecem. Um Deus triste, um Deus de pescoço torto, um Deus fracassado. Não é esse Deus que a minha mãe conheceu. A minha mãe conheceu o Deus da salvação, o Deus forte e poderoso, que não existe outro Deus maior que Ele. E foi esse Deus que me trouxe de volta para Cuiabá. Chegando em Cuiabá,
com meu coração dilacerado pela decepção e a frustração, com meu coração partido pela frustração, eu peguei toda aquela documentação italiana e coloquei fogo, e pus fogo naquele documento. Quando o sangue esfriou, quando a maré abaixou, eu quis voltar para a Itália. Mas como voltar? Se eu tinha queimado toda a minha documentação italiana, eu não podia voltar na época com o meu mesmo nome, porque esse travesti que eu estava dizendo no início, eu tinha levado ele de volta para a Itália, e chegou em Roma, ele se envolveu com droga, ele se envolveu com tráfico de droga, e ele pegou uma pena muito alta em Roma. Ele foi pego em flagrante, e ele não suportou a pena que ele pegou, e ele se suicidou dentro do presídio. E dessa época também eu já estava assim com a minha vida totalmente dilacerada, que eu tinha sido preso também em Milão, eu tinha ido para um presídio de segurança máxima em Milão, um travesti me denunciou, e eu mandei um recado para ele, eu disse assim: você não me conhece, você não sabe com quem que você está mexendo, se você for no tribunal eu mando te matar. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu tinha poder para mandar matar ele, e ele não apareceu no tribunal, e por isso eu não fui para o presídio de segurança máxima, mas eu passei alguns meses naquele presídio, e eu não suportava mais aquela minha história, aquela minha vida. Quando eu quis voltar para a Itália, eu não pude voltar mais. Hoje eu entendo que Deus já estava trabalhando, hoje eu entendo que Deus já estava agindo na oração da minha mãe. Eu comprei um apartamento para mim ali próximo da avenida da Clínica Fêmea, ao lado em frente ao Colégio Anglo. Eu morava naqueles blocos, daquele apartamento ali fiz um apartamento, imobiliei, montei uma loja para mim, uma loja por nome de Metiolate, e comecei a viver a minha vida. Falei, eu não vou mais voltar. E a minha família já estava na igreja, a Valdete já tinha se convertido, a mamãe já tinha ganhado a Valdelice para Jesus. Teve um dia, eu fui para a igreja, peguei o carro, saí da avenida do CPA, enrolei um baseado, fumei até próximo da igreja. Quando chegou próximo da igreja, eu apaguei o baseado, coloquei embaixo do banco, pus um colírio Moura Brasil no rosto, pus um house na boca, passei um perfume na mão e entrei para dentro da igreja. E o pastor começou a pregar, e o pastor começou a falar, e eu comecei a ficar com raiva daquele pastor. Eu falei, a minha mãe contou a minha vida para esse pastor, a minha mãe contou a minha história para esse pastor. Eu quis levantar para ir embora, mas algo não permitiu que eu saísse daquele lugar. Terminou a mensagem, terminou a palavra, o pastor fez um apelo e perguntou quem que queria aceitar o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador. Eu fiquei sentada ali no banco, eu falei, daqui eu não saio. E nessa hora uma irmã tomou o microfone e começou a cantar. O louvor ungido quebra as correntes, um louvor que desce do trono da graça de Deus, quebra os grilhões. E aquela irmã começou a cantar, uma música que diz assim: uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, a angústia vai ter fim, e gozarás de eterna paz. Irmão, meu coração se explodiu. Eu senti um fogo dentro de mim, eu levantei as minhas mãos, e eu fui ali para frente, eu dobrei o meu joelho diante do altar, e virei para o Senhor: Senhor Jesus, se Tu és tudo isso que esse pastor falou, se o Senhor é tudo isso que essa irmã acabou de falar, muda a minha vida, muda a minha história. Ali estava um homem deformado pelo pecado, rendido aos pés do Senhor, aceitando Jesus como o seu único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia! Glória a Deus. É para Ti, Senhor. Eu falei com Deus, fui sincero com Deus. Eu expus o meu coração para Deus. E Deus, diante do seu trono, Ele levantou e disse para mim: não só te sararei, não só te restaurarei, como tirei essa imundícia que o diabo colocou na sua vida, e te farei de novo um homem à minha imagem e semelhança. Aleluia. Eu saí dali, irmãos, achando que ia acontecer algo sobrenatural, achando que a terra ia tremer, achando que relâmpagos ia cair do céu. Não aconteceu nada disso não. A minha vida continuou normal, até que automaticamente eu comecei a perceber algo diferente na minha vida. E naquela noite que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus,
o inferno entrou em pânico, porque o diabo tinha acabado de perder um aliado, mas o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de ganhar um servo, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. E algo na minha vida começou a mudar. Aqueles cabelos enormes começou a me incomodar, aqueles peitos enormes começou a me incomodar, aquele quadril avantajado começou a me incomodar. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias: na verdade, depois que me converti, aí eu me conheci. Depois que eu fui instruído, eu envergonhei-me, bati na minha coxa, fiquei confuso, porque eu suportei o opróbrio da minha mocidade. O homem só se conhece quando se converte. O homem só passa a ter vergonha do pecado quando ele entrega a sua vida para Jesus, que o Espírito Santo revela o seu pecado e passa a habitar dentro dele. Aquele peito começou a me dar nojo, aquele quadril começou a me dar nojo, mas as vontades não acabaram. As vontades continuaram dentro de mim. Era muito difícil para mim, de um dia para outro, ter toda a vida tendo quase 20 anos como mulher, e ter que andar como homem, ter que falar como homem, tirar os trejeitos de mulher. Não foi fácil para a minha vida, mas uma coisa eu tinha dentro de mim: eu quero mudar de vida. E foi passando uns dias, o diabo, não satisfeito com a minha decisão, foi um rapaz lá na minha casa, na casa da Valdete, que eu morava com a Valdete, e esse rapaz começou a conversar comigo, e ele disse para mim assim: mas você que é o Joide, você que aceitou Jesus? Eu falei: sou eu sim. Ele falou assim: já faz muito tempo que eu estou na igreja, e eu quero falar para você que eu não consigo sair do homossexualismo. Eu quero falar para você que eu sou apaixonado por um irmão que toca no louvor comigo. Minha cabeça pirou, irmão. Minha cabeça pirou. Eu falei: peraí, então não existe recuperação. Não existe, quer dizer então que Deus não muda. Eu contei para a Valdete ficou com raiva, foi lá, falou para esse rapaz não aparecer mais na casa dela, contou para o pastor. Esse rapaz hoje está desviado dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 4:7: submetei-vos a Deus e resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Como eu disse no início, o diabo é do seu passado, e ele sabe a área da sua vida em que ele pode tocar. Ele conhece a área da sua vida que você é fraco, que ele pode te derrubar. Mas resistir o diabo, em Efésios 4:27, a palavra do Senhor diz: não des lugar ao diabo. E eu fiquei pirado, eu não estava entendendo mais nada. Se passaram-se mais alguns meses, a minha mãe, na época uma nova convertida, ela virou crente omante. Quem conhece crente omante? É aqueles crentes que não sabe se tem uma profecia, corre lá, se tem um dom de língua, corre lá, se tem uma mulher que fala não sei o que, corre lá, procurando, irmãos, coisas para ser revelado. Deus sabe o seu endereço. Se Ele quiser falar com você, Ele vai na sua casa, como o pastor Isaías cansa de dizer aqui nesta igreja. Se Deus quer falar com você, Ele vai na sua casa, Ele sabe onde te encontrar. Não precisa ser crente omante, que sai em busca de profecias. Deus, Ele fala no mais íntimo do ser humano. Basta que você abra a palavra e peça para que falar com você, que Ele fala. Se passaram-se mais ou menos uns 3 meses, a minha mãe me levou para participar de uma reunião de oração, e eu sempre fui crítico. Deus está me curando cada vez mais. Eu tenho uma percepção muito fértil. Às vezes eu enxergo o que eu não quero enxergar, às vezes eu olho aquilo que eu não quero olhar. E nessa reunião lá com essa irmã, eu percebi que tinha uma irmã que estava falando em línguas, e essa irmã falava numa língua estranha, uma língua que eu não conhecia, uma língua totalmente diferente. E quando eu saí da casa dessa irmã, eu falei para minha mãe, eu falei: mãe, mas a língua que aquela mulher está falando é diferente da língua daquela outra irmã que eu conhecia. A minha mãe falou assim para mim: para de falar, você é muito crítico, a irmã foi no 3º céu. Eu falei: amém, irmã, mas que a língua dela era estranha, entendeu? E naquelas minhas decepções, naquelas minhas quedas, porque eu era um bebê, irmão, eu estava gatinhando, eu tive muitas quedas nas minhas conversões. Eu quis desistir da minha vida, e teve um dia que eu fiquei revoltado, peguei o carro e fui para uma boate gay. Quando eu chego na boate gay, quem que estava na boate gay abraçada com outra mulher? A irmã que tinha ido no 3º céu. Eu cheguei perto dela e perguntei para ela: irmã, no qual do céu você está agora? Em qual dos céus você está agora? A palavra do Senhor a palavra do Senhor diz, amados, que nós temos que resistir. Em Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo.
Eu fiquei pirado, irmão, eu achei que não tinha solução, eu quis mudar, eu não quis mais voltar, eu fiquei revoltado com Deus, enquanto eu lutava para mudar os meus trejeitos, enquanto eu lutava para mudar os meus pensamentos, e as pessoas que diziam já estar dentro da igreja, não tinham se posicionado diante de Deus. É por isso que poucas pessoas se dão crédito, quando o homem se converte ao Senhor Jesus Cristo. Como eu estava dizendo no início, meu cabelo começou a me incomodar. Eu cuidava do meu cabelo num salão de beleza muito famoso aqui em Cuiabá, na Estevão de Mendonça. E eu cheguei lá, pedi para essa mulher cortar o meu cabelo. Aí eu voltei mais uma semana de novo, pedi para ela cortar de novo o meu cabelo. Aí eu me recordo que um dia a Valdelice, minha segunda irmã, ela olhou para mim e disse assim: mas cada vez que você corta seu cabelo, mais feminina você fica. Aquilo me incomodou muito. Aí eu fui na reunião de oração com a Valdete, na igreja onde a pastora Gisela congregava. Terminando o culto, ela ficou na porta da igreja. Quando ela veio a mim, ela veio me cumprimentar, ela disse para mim assim: seja bem-vindo, meu filho. Eu olhei para a Valdete, olhei para aquela mulher e perguntei: mas quem falou para essa mulher que eu sou homem? Porque eu entrava e saía, ninguém dizia que eu era um homem. E aquela mulher me abraçou, aquela mulher me amou, aquela mulher me acolheu. É por isso que eu volto a repetir de novo: não estou falando de preconceito, não estou falando de discriminação, não estou falando de homofobia, eu estou falando daquilo que Deus fez e aquilo que Deus pode fazer. Nós temos sim que amar, nós temos sim que ter compaixão, não só para os homossexuais, mas para as prostitutas, para as lésbicas, para o ladrão, para o bandido, porque diante de Deus é um pecado como igual outro. Como para Deus o pecado é igual ao outro. Eu achava que o homossexualismo era hereditário, eu achava que o homossexualismo é porque a pessoa nasce homossexual. Não, é pecado igualzinho a outros. Eu provo na Bíblia que é pecado igualzinho ao outro. E no outro dia aquela mulher olhou para mim, no outro dia ela ligou para mim, conversou comigo, me amou, me abraçou, me levou para a casa dela. E nós começamos a caminhar junto, me levou para dormir ao lado da cama dela, ela aqui, o esposo aqui, colocou um colchão no chão e punha eu no quarto dela, para que à noite ela intercedesse pela minha vida, porque eu tinha muitos problemas fortes interior dentro da minha alma. Um dia essa mulher foi convidada para pregar em Anápolis. E lá em Anápolis ela foi contar o seu testemunho, que ela também era uma mãe de santo. Ela estava nos últimos dias da sua vida, ela estava com câncer no útero, ela estava apodrecendo, e os médicos mandaram ela morrer em casa. Ela estava num quarto fedendo, onde só o esposo dela entrava dentro daquele quarto. E ali entrou um pastor e falou de Jesus para ela, e Deus o alcançou, e o libertou, e o curou, e ela se tornou uma grande mulher de Deus. E ela deu o testemunho dela na Donep à tarde, e à noite ela foi para a igreja. Chegando na igreja, ela fez um culto, e nós começamos a orar, e pela primeira vez eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Eu vi uma mulher muito forte, vermelha, toda acorrentada, dando gargalhada, e quando a igreja começava a orar, aquela mulher começou a se derreter como uma cera. Aquela mulher parecia um bueiro na minha frente, e aquela cera ia se derretendo, entrando para aquele buraco. Quando aquela cera acabou de derreter, eu vi como se fosse uma luz que saiu de dentro daquele esgoto. Eu comecei a tremer, eu comecei a chorar, eu comecei a gritar, e ali Deus me libertou do homossexualismo. Ali eu fui liberto pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando eu voltei para Cuiabá, eu comecei a falar para a Valdete da minha experiência. Eu falei para a Valdete assim, Valdete, a sensação que eu tenho é que se eu sair aqui do nono andar eu vou flutuar. A sensação que eu tenho é que se eu sair da sacada eu vou andar. Aí eu lembrei da palavra do Senhor que diz lá em Mateus 11, do 28 ao 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor tinha tirado o jugo das minhas costas. Eu passei a entender o poder de Deus, eu comecei a entender a Bíblia, eu comecei a descobrir que o homossexualismo é pecado sim diante de Deus, porque lá em Romanos 1, do 24 em diante, a palavra do Senhor diz o seguinte: pelo que também Deus os entregou às paixões infames, pois eles mudaram o uso natural do contrário à natureza. As mulheres mudaram o uso do contrário à natureza, amados.
pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Porque até as mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural do homem, da mulher, se inflamarem em sua sensualidade um para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas paixões infames. Não se importaram de ter o conhecimento de Deus. A palavra do Senhor diz lá em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus pode libertar, ninguém nasce assim. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem pode mudar a mente do homem é só quem o criou. Quem pode mudar a mente do ser humano é só Deus, porque foi Deus que criou. Foi Deus que mudou a minha mente, foi Deus que mudou os meus pensamentos, foi Deus que mudou os meus desejos carnais e me trouxe para a sua maravilhosa luz. As pessoas dizem que isso não tem recuperação. Tem sim, e eu provo para vocês que tem. Desde a igreja de Coríntios já existiam homossexuais libertos pelo poder de Deus. Na palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 6, do 8 ao 11, diz claramente: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados herdarão o reino de Deus. Você percebe que Deus coloca o pecado do efeminado e do sodomita como ladrão, como bêbado, como maldizente. É um pecado normal, como qualquer outro pecado, normal entre aspas, mas que Deus pode libertar. No versículo 11 diz assim: e é que algum de vós tem sido, mas foste lavado, mas foste justificado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É Deus que nos purifica, é Deus que nos transforma, é Deus que nos restaura, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Eu comecei a buscar a Deus. Eu entreguei verdadeiramente a minha vida para Deus. Não foi fácil, como eu estava te dizendo, como eu digo para vocês, porque agora eu vivo aquele versículo que diz lá em Gálatas 2:20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo da carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O Senhor entregou por mim quando eu estava ainda morto nos meus delitos e nos meus pecados. O Senhor teve misericórdia e compaixão pela minha vida. É por isso que hoje eu estou dizendo para a igreja tem que despertar, a igreja tem que se levantar, a igreja tem que buscar os perdidos, a igreja tem que servir como coluna e como base. Nós não devemos aceitar aquilo que a sociedade tem tentado descer a goela abaixo. Se eles não reconhecerem Jesus, eles irão para o inferno, e nós temos que ter amor, nós temos que ter compaixão dessas vidas, não só deles, mas de todos aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Amar e olhar para eles com olhar de misericórdia e não com olhar de discriminação e preconceito. Eu fui convidado para dar o meu testemunho na Semana da Bíblia. Chegando lá, tinha mais ou menos em torno de umas 3.000 pessoas naquele ginásio. A pastora Gisela me levou para dar o meu testemunho naquele lugar. Eu cheguei ali, eu comecei a dar o meu testemunho, e naquela multidão, Deus separou a pessoa mais maravilhosa para estar do meu lado. Naquele lugar, Deus escolheu uma mulher para estar do meu lado. No meio daquela grande multidão, Deus separou uma mulher. Essa jovem foi nos procurar, e eu tinha uma loja ainda Metiolate. Dessa loja Metiolate, quando eu saímos dessa loja, eu perdi tudo, o diabo levou tudo. E teve um dia que eu disse para a pastora Gisela assim, eu falei: pastora, eu aceitei Jesus para mudar a minha vida, e cada dia que passa a minha vida fica pior, eu estou perdendo tudo. Ela falou: você vai perder mais ainda, porque Deus não quer nada que o diabo te deu, Ele vai te restituir 100 vezes mais.
Lá na igreja ainda da pastora Zizela, tinha um senhor casado, também envolvido com prática de homossexualismo. Quando o jovem veio falar para mim, eu fui contar para a pastora, esse homem foi ao meu encontro, foi com um revólver, tirou o revólver para me matar. Quando ele engatilhou o revólver, para dar um tiro em mim, a pastora Zizela passou na frente, o pastor Júlio agarrou aquele homem, e mais uma vez Deus me livrou. O diabo quis me calar, mas Deus já tinha traçado os planos para a minha vida. Quando Deus selou a Edna para mim, a minha esposa, um dia ela foi lá na loja, na Metiolate, e ali ela se apresentou, e dali começou uma grande amizade. Eu com a vida dessa mulher. Eu comecei a sentir um sentimento muito forte dentro de mim, que até então eu não sentia por ninguém. Eu olhava para aquela mulher e eu dizia assim, mas essa mulher é muito bonita para mim. Eu orava para Deus e falava assim, Senhor, eu aceitei Jesus, não foi para casar. Eu aceitei Jesus não foi para ter uma mulher. Eu aceitei Jesus porque eu era uma pessoa infeliz. Eu queria mudar a minha vida, mas eu não quero casar. Mas algo dentro de mim era mais forte. Eu comecei a sentir um sentimento até então que eu nunca tinha sentido por ninguém. E aí nós começamos a trocar bilhetinho. Jesus te ama e eu também. Jesus te ama e eu também. Deus assim foi tão maravilhoso, irmãos, que Ele me deu uma mulher totalmente oposta até então ao que eu tinha vivido na minha vida. Uma mulher simples, humilde, sabe, sem vaidade alguma, desprendida de tudo e de todas. Eu olhava para ela e falava assim, meu Deus, eu não acredito que tem que ser você. E ela foi a minha conselheira. Antes dela ser a minha namorada, ela foi minha amiga. Por muitas e muitas e muitas vezes nós choramos junto ali na Praça Ipiranga, sentado. Eu dizia para ela, eu falava assim, Edna, o sentimento é mais forte que eu. Ela falava assim, mas você vai conseguir, vamos orar. Quando a gente ficava até tarde no ponto de ônibus, no outro dia ela ia para a casa dela, eu ia para a casa da Valdete, e chegando na casa da Valdete, eu olhava a vida da Valdete com o meu cunhado Cabral. Quando eles sentavam na mesa, eu comecei a conhecer o que é família. Eu comecei a ver o que é família através desse casal. Quando os meus sobrinhos sentavam na mesa, eu comecei a desejar ter uma família, porque a base de tudo é a família. Eu comecei a desejar ter uma família. Eu falei, Senhor, eu também quero ter uma família. Eu quero ter a minha família. Eu também quero ser amado, Senhor Jesus. E muitas vezes eu chorei, porque a família da Valdete foi um exemplo, foi um referencial para mim desejar ter uma família. O Cabral foi uma referência muito grande como homem na minha vida. Por isso que hoje eu falo para você, Cabral, você foi uma referência muito grande de homem para a minha vida. E comecei a ter esse sentimento muito forte por essa mulher. E esse sentimento foi crescendo, foi sendo mais forte do que eu. Aí eu comecei a lembrar, eu comecei a ver a imagem da Edna na minha mente. Aí eu comecei a olhar assim, comecei a comparar os países para onde eu tinha andado. Aí eu comecei a comparar, irmão, que Paris, a cidade iluminada, a cidade das luzes, não se compara com o brilho que havia no rosto da Edna. Eu comecei a comparar, irmão, a arquitetura de Roma, as arquiteturas da Itália, feita e esculpida por um dos maiores escultores que o mundo já conheceu, não se comparava com o seu corpo, com a sua beleza e com a sua formosura. Eu comecei a comparar que a fineza de Londres, aquele país tão chique e fino, não se comparava com a delicadeza da minha esposa. Eu sou um homem lavado e remido no sangue de Jesus, e Deus me deu a coisa mais preciosa que Ele tinha, que a Edna, minha esposa. Eu gostaria que ela viesse aqui neste momento para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Isaías, que acreditou em mim. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus por tudo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Queridos, eu estou aqui como esposa e como companheira para testificar tudo isso que Joide falou. Hoje só foi um resumo do que Deus fez na vida dele. E a nossa história de amor começou no dia 8 de dezembro de 1992. Quando eu fui convidada para ir nesse dia, o dia da Bíblia, e disseram para mim que havia um jovem que tinha passado pelas drogas, tinha passado pelo homossexualismo, era travesti e tinha se recuperado.
E eu falei assim, não é possível. Eu tinha menos de um ano de convertida, e eu nunca tinha ouvido falar que alguém poderia ter saído do homossexualismo. E fui por curiosidade. Chegando lá, eu fui totalmente edificada com o testemunho do Joide. E uma jovem, quando ele terminou o testemunho, uma jovem chegou para mim, a Maria José, hoje esposa do pastor lá de Sinop, da Igreja Batista, ela falou para mim assim, Edna, você teria coragem de casar com um rapaz assim? Eu falei, Deus me livre. E aquela palavra pesou no meu coração, e eu virei para ela e falei assim, olha, se Deus tiver uma pessoa assim para mim, eu casaria, mas eu sei que Deus não tem. E passou-se alguns 2 meses, foi quando nós nos reencontramos, e começou uma longa amizade, e eu fiquei totalmente apaixonada pelo Joide, o Joide ficou totalmente apaixonado por mim, arrastando nos meus pés, e na época eu trabalhava na Caixa Econômica, e ele ligava às vezes até 5 vezes ao dia para mim. Quando eu falava Caixa Econômica, boa tarde, às vezes ele já não tinha mais o que dizer, ele colocava uma música, e aquela música comprida, e eu ficava ali querendo trabalhar. Passava 1 hora, ele ligava de novo, eu, Caixa Econômica, boa tarde, ele passava outra música, eu falava, meu Deus, e assim ele foi me conquistando. Só que o que dizer para a minha família? O que dizer para o meu pai, o que dizer para a minha mãe, o que dizer para os meus irmãos, que eu estava apaixonada por um rapaz que tinha passado pelo que o Joide passou. Então eu comecei a orar e falei para Deus assim, Deus, se Joide for a pessoa que o Senhor tem para mim, como esposo, eu vou fazer uma prova impossível com o Senhor. Eu vou orar, vou jejuar, porque eu aprendi na época que crente, quando está apaixonado, ora. Se apaixona, ora, olha e ora. E eu comecei a orar muito pelo Joide. Eu achava o Joide lindo, irmãos. As pessoas diziam para mim assim, mas ele tem a voz fina. Eu falava, nossa, mas a voz dele é tão linda. As pessoas falavam assim, mas ele tem trejeito. Eu não conseguia enxergar trejeito no Joide. O amor que Deus colocou em mim era um amor muito puro e sincero. E a prova que eu fiz com Deus, eu falei, Deus, se for o Joide, o varão que tu tens para mim, a minha mãe e o meu pai vão me abençoar. E nós oramos 10 meses, jejuamos, e resumindo, eu compartilhei com a minha mãe abençoou, compartilhei com o meu pai abençoou depois de um outro tempo, e essa foi a resposta de Deus na minha vida. Eu falei, Deus, se o meu pai ou a minha mãe disser para mim assim, não, era a resposta que eu tinha de Deus. Meus pais ainda não conheciam o amor de Jesus. Os meus irmãos se revoltaram, os vizinhos se revoltaram. Tinha uma vizinha que ia lá em casa e falava assim, você está doida? Essa pastora fez lavagem cerebral em você. E eu falava assim, eu estou doida, mas estou doida de amor pelo homem que Deus escolheu na minha vida. E eu louvo a Deus, este ano nós vamos completar 10 anos de casado, e não temos vergonha de dizer o que Deus fez. Como Joide sempre diz, eu deveria ter vergonha quando eu estava nas ruas, quando eu estava no pecado, mas hoje nós não temos vergonha de dizer que para Deus tudo é possível. Amém, queridos? E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. E consegui perdoar o meu pai. Deus colocou um amor muito grande no coração, em meu coração, pela vida do meu pai. Eu descobri também que o meu pai, ele não teve infância. Eu descobri também que o meu pai, ele não teve amor, ele não recebeu amor para dar. Mas nós conseguimos perdoar o meu pai. Meu pai já partiu com o Senhor. E mais uma vez eu quero dizer para vocês que tudo é possível. Tudo é possível, amados. Não importa o tamanho do seu problema, não importa a dimensão do seu problema. Às vezes nós olhamos com nossos olhos humanos e achamos que o nosso problema não tem solução. Achamos que o nosso problema é impossível de ser resolvido. Mas entrega o seu caminho ao Senhor, confia em Deus e Ele tudo fará. Eu gostaria que o pastor Isaías estivesse aqui neste momento. O pastor Isaías, ele vai falar mais um pouco para vocês, mas creia, não duvide do caráter de Deus. Louvamos a Deus por esta bênção. Eu gostaria só de pedir que a mãe do Joide se colocasse em pé. Venha até aqui. As irmãs do Joide. Daqui.
Essa é a nossa querida Odete. É duro o cara não se converter com ela, hein? É difícil, hein? Se tiver um parente difícil de se converter, bota a irmã Odete na fita. Jesus usa ela com poder sem tamanho, um poder de persuasão sem tamanho. Permaneça aqui por alguns instantes. João capítulo 8, versículo 36 assim nos diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Talvez você esteja aqui nesta noite porque foi convidado por alguém. Talvez você esteja aqui nesta noite por simples curiosidade. Talvez o que te trouxe aqui nesta noite, talvez o que te motivou a estar aqui nesta noite, foi apenas ouvir o testemunho para saber se verdadeiramente isto pode acontecer. Deixa eu lhe dizer, nesta noite, aqui entre nós, há pessoas que fizeram a opção de serem homossexuais, aqui, nesta noite. Há nesta noite pessoas que optaram por se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Mas também há neste lugar pessoas que optaram por viver uma vida mentirosa. Há pessoas nesta noite que aqui estão, às vezes sentado ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, atrás ou à frente, que fizeram a opção por serem infiéis às suas esposas e aos seus esposos. Você também precisa de Jesus. Você também precisa de mudança na sua vida. Você também precisa de algo que, em contato com a sua vida, transforme a sua maneira de ser. Porque liberdade só em Jesus, em ninguém mais. Nós estamos ouvindo o testemunho do Joide. É lógico. Por que nos dias de hoje é um testemunho de impacto? Porque hoje há a pressão da minoria. Hoje há esse trazer social de que devemos aceitar a tudo e a todos sem dizermos absolutamente nada. Não, não é verdade. Quando o pecado bater a nossa porta, nós devemos rejeitá-lo. Venha ele transvestido do que vier. Pode vir transvestido de uma mulher, pode vir transvestido de um homem, mas pode vir também transvestido de mentira, de falsidade, de infidelidade, de roubo, de tudo aquilo que não presta, que destrói a sua vida e desagrada a Deus. Deus quer, Deus pode transformar a sua vida. Todavia, há algo dentro de você que ninguém tocará. Dentro de você há reservado num cofre blindado a toda e qualquer ação exterior algo que chamamos de vontade. Ninguém toca. Deus não tocará na sua vontade. Por que não tocará na sua vontade? Porque se Deus tocar na sua vontade, se Deus mutilar a sua vontade, se Deus extrair a sua vontade e se decidir por você, não haverá nenhum louvor. Deus também não deixará que o diabo toque na sua vontade, porque se assim o for, não haverá nenhum ônus. Você pode se decidir por Jesus. Você pode decidir sair daqui hoje mudado, transformado. Pastor, mas o senhor não conhece o meu passado, e você também não conhece o meu. Mas eu sou uma testemunha viva, tanto quanto o Joide. Quer ver? Quem aqui já foi transformado pelo poder de Deus? Levante uma de suas mãos. Olhe ao seu redor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alguém estava orando para que você estivesse aqui. Alguém estava intercedendo diante de Deus para que você estivesse aqui. Pessoas talvez que você nem conhecesse, talvez pessoas que você nem conheça. Assim como a mãe do Joide, as irmãs do Joide intercediam pela vida dele, alguém estava intercedendo para que você estivesse aqui. E eu não poderia deixar você ir embora. Eu não poderia deixar você pegar seu carro, coletivo, sem lhe fazer uma pergunta muito simples. Você também não quer ter a vida transformada? Você também não quer ter um compromisso com Jesus? Compromisso esse que vai mudar e transformar o seu modo de ser, de pensar, de agir, vai transmutar os valores da sua alma, os seus princípios. Se você quer, aí é onde você está. Eu quero por alguns instantes você pense na sua vida. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. E assim que eu terminar de cantar esta canção, eu vou lhe fazer uma pergunta muito simples, que você poderá respondê-la sim ou não. Gabriel. Posso ver em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver a
promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje é o dia do seu milagre. Você também precisa de um milagre na sua vida. Posso crer Hoje é o dia que Deus escolheu em para que a sua vida seja mudada. Se você quer o amor de Deus na sua vida, quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua história, se você quer que uma nova página seja escrita na sua biografia, se você é uma daquelas pessoas que não gosta de falar do que aconteceu porque tem vergonha do que aconteceu e quer ver esta página da sua vida ser virada, venha até aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos rogar a Deus pela sua vida. Se coloque em pé onde quer que você esteja. Eu quero orar por você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Há mais alguém? Se coloque em pé onde quer que você esteja. E aí venha até aqui à frente. Eu quero orar com e por você. Com certeza alguém virá com você, com certeza alguém vai lhe acompanhar. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde. Venha até aqui à frente, deixe orar por você, por sua família, pela sua história. Deus está mudando histórias aqui nesta noite. E aqueles que são salvos em Cristo Jesus sabem como proceder. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Não foram estes os sonhos de Deus para a sua história. Deus tem um novo sonho para a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer transformar o seu caráter. Deus não lhe criou assim, Deus não lhe fez assim, mas quer resgatar a sua imagem, a semelhança de Cristo Jesus, o Senhor. Venha, onde quer que você esteja. Pode estar ao fundo, venha. Se você estiver na fileira do meio, venha. Na minha esquerda, venha. Eu quero ter minha vida transformada, pastor. Eu quero mudar de vida. Não é esta vida que eu quero para mim. Eu não consigo, já tentei inúmeras vezes. Talvez você esteja aqui dizendo assim: eu já tentei. Eu sou filho de crentes, eu já ouvi a palavra, eu já tentei e eu não consegui. É com você que Deus está falando, porque quando você não consegue mais, aí Deus age. Por quê? Porque quando você for vitorioso, você saberá: eu só consegui porque a mão de Deus foi sobre a minha vida. Onde você está? Cadê você? Pastor, mas eu vou lá à frente, eu vou me expor, as pessoas vão olhar para mim. O Filho de Deus não teve vergonha nenhuma de se expor por você lá na cruz do Calvário. Lá Ele abriu os seus braços, desnudo, por amor à sua vida. Aceite o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Tenha a sua vida transformada pelo poder de Deus. Pastor, mas só eu me conheço. Não, não é verdade. Deus também te conhece. Quando você fez o que não deveria ter feito, você que tem um desejo enorme de mudar e não consegue, Deus quer mudar a sua vida. A nossa natureza é assim mesmo. A nossa natureza é tortuosa. Pastor, e o que é que eu vou fazer lá à frente? O que é que as pessoas estão fazendo aqui à frente? Estão orando, pedindo a Deus. Assim como um dia oraram pelo Joide, assim como um dia intercederam pela vida do Joide, também estão intercedendo por outras pessoas com os mesmos problemas, com outros problemas, mas que querem ter a intervenção de Deus em sua vida, em sua história. Eu percebo que ainda há pessoas vindo à frente. Eu percebo que ainda há pessoas se levantando. Venha você também. Deus tem um projeto na sua vida, tem um plano na sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Vida, o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Se coloque em pé você enquanto igreja. Estenda suas mãos para cá. Correntes estão caindo ao chão, algemas estão sendo abertas, cadeias estão perdendo a sua força, homens e mulheres estão sendo libertas pelo poder de Deus, pelo impacto da sua palavra e do testemunho dos seus. Ainda há pessoas vindo à frente. Quanto mais você roga a Deus, quanto mais você intercede, mais as cadeias vão sendo quebradas, mais as resistências vão caindo. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus
para destruir fortalezas e levar cativo ao trono da glória todo pensamento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Aleluia. Estenda as suas mãos. Grandes milagres estão acontecendo aqui hoje. Hoje é um dia memorável na vida dessas pessoas. Hoje é um dia sem igual na vida de cada uma dessas pessoas. Coloca as tuas mãos poderosas e estende os teus braços fortes, Senhor. Deus de graça e misericórdia, em nome de Jesus. Aqui há mulheres e homens, jovens, rapazes e moças que resolveram se entregar aos teus braços, que resolveram se entregar aos teus cuidados. Abençoe a vida de cada uma delas. Recebe as suas vidas como elas estão. O Senhor as ama assim como elas estão. Se houver alguma coisa em suas vidas que lhe desagrada, se houver alguma coisa em suas vidas, Senhor, que lhes impede de estar junto a Ti, o Senhor falará aos seus corações, o Senhor ministrará em suas vidas. Pai querido e santo, escreve nesta noite novos nomes no livro da vida, dos quais jamais os céus se esquecerão, e desse livro jamais serão apagados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir aquele que é digno de honra. Tua cruz. Acredito eu que o primeiro passo já foi dado. Como Deus falou ao seu coração, como Deus ministrou a sua vida. Você sabe que o processo de cura se dá quando nós aceitamos que estamos enfermos. Quando você se identifica como alguém que em alguma área da sua vida há uma enfermidade, quando você aceita a possibilidade de estar enfermo, aí se dá o start para a cura. O start para a sua cura já foi dado agora. Resta você continuar neste caminho. Resta você dar mais passos em direção a este cirurgião maravilhoso, afável, glorioso, chamado Cristo Jesus o Senhor. Ele continuará operando a sua vida. Ele, mais do que isto, continuará operando na sua vida. E eu tenho certeza, após o que Deus fizer na sua vida, Ele tem um grande projeto para fazer através da sua vida. Continue, procure uma igreja mais próxima de sua casa, uma igreja que tenha a palavra de Deus como base, uma igreja que tenha a palavra de Deus como sustentação de toda e qualquer linha doutrinária. Não importa qual seja ela, o que importa é o Deus a quem ela serve. Se o Deus a quem ela serve chama-se Jesus, o Senhor da vida, seja bem-vindo, vá. Com certeza haverá ali uma palavra de Deus que há de complementar tudo aquilo que você já experimentou nesses poucos instantes que você aí, sentado ou em pé, prestou atenção, deu atenção à voz de Deus falando ao seu coração através de tão lindo testemunho. Deus abençoe sua vida. Quem sabe um dia ainda haveremos de nos encontrar. Deus lhe guarde.